Olá, nessa aula número 5 a gente vai trabalhar com o algoritmo genético para solucionar um problema de otimização simples, né? Só para aprender a utilizar um, um solver que utiliza a meta-heurística, né, disponível aí na internet. Então, eu fiz uma pesquisa aí sobre alguns algoritmos genéticos disponíveis e esse que chama Genetic Algorithm é o mais que eu achei mais simples de utilizar, por isso eu escolhi trazê-lo para cá. Eu particularmente já vou deixar claro que eu não gosto de utilizar solvers para meta-heurística, porque a meta-heurística, diferente de um solver, né, comercial, ele nada mais é do que uma heurística mais probabilística ali para poder tentar encontrar a solução de um problema de otimização através de chutes, né, utilizando métodos, digamos, mais inteligentes para encontrar essa solução. Então, são métodos muitas vezes baseados em comportamentos naturais, em algumas técnicas aí pensadas, né, para poder encontrar essa solução. Das vantagens do algoritmo genético é a facilidade, né, de encontrar soluções em espaços de buscas altamente não convexos. Então, você pode ter né, vários espaços convexos que formam um grande espaço de busca não convexo e você consegue, né, atravessar esses espaços convexos aí através de chutes, né, posicionando os seus indivíduos nesse espaço de busca de forma aleatória e mais guiado assim. Só que o que acontece é que, como você tem uma grande liberdade para poder escolher quais serão as metodologias utilizadas para atravessar essas regiões, né, é, de atração convexa, eu acho muito melhor a gente implementar o nosso próprio algoritmo. Então, toda vez que eu vou trabalhar com alguma meteorística, eu prefiro implementar ela do que utilizar algoritmos prontos. Até por questão de desempenho, você conseguir entender o que está acontecendo e você conseguir melhorar a sua ferramenta, fica muito mais fácil. Mas, como faz parte do escopo desse curso apresentar um solver, né, digamos assim, que aplica a meteorística, escolhi trazer para vocês aqui esse genético algoritmo. Vocês vão ver que é muito simples de utilizar e complexo ao mesmo tempo, porque muitas das vezes eles são poucos documentados e a pessoa que cria acaba colocando muitas funções e para você entender como utilizar essas funções demanda muito tempo para você conseguir, né, ajustar de fato bem o algoritmo para funcionar para você. Então, a gente tem aqui, né, um problema de otimização não linear, no caso um problema muito simples, que é minimizar o paraboloide centrado em zero. Então aqui eu quero minimizar x ao quadrado mais y ao quadrado. O resultado então, né, desse paraboloide é zero, onde x igual a zero, y igual a zero, eu paro no zero, zero. A interpretação geométrica simples, então a gente tem aqui o paraboloide, né, onde a gente tem aqui x e y, então no zero, zero eu tenho zero. Então eu vou utilizar esse algoritmo genético para que ele possa, né, ir, entre aspas, aleatoriamente alcançando esse zero aqui. Claro que é um aleatório, né, que vai depender aí das funções dele. No caso aqui, mutação e crossover. Então, para a gente utilizar o algoritmo genético, a gente vai precisar instalar e utilizar a biblioteca NumPy, que a gente vai importar com o NP, e a biblioteca genética algoritmo, que a gente vai importar dessa forma: from genética algoritmo, import genética algoritmo as GA. Então, tudo que é GA vem do genético algoritmo. As demais funções, matplotlib.pyplot, matplotlib e ticker, foi utilizado para poder gerar essa imagem aqui. Mas eu deixei aí porque eu acho interessante, né, ter o conhecimento aí. Então, o primeiro passo é a gente definir a função objetivo. Então, a função objetivo no caso dessa biblioteca, você precisa criar uma única variável, diferentemente das aulas, né, com o Pyhome, que a gente criava x1, x2. Aqui a gente precisa criar um vetor de variáveis. No caso, esse vetor ele precisa ter
o número de elementos equivalente ao número de variáveis do problema. Então aqui a gente tem um vetor de duas variáveis, em que na posição 0 seria o nosso x0, né, vamos chamar assim, e na posição 1 o nosso x1. Lembrando que em Python as listas e vetores começam em 0, diferente do MATLAB, por exemplo, que começa em 1. Então aqui seria o nosso x1 e x2 dos problemas anteriores, da forma que vocês quiserem chamar. Então, x na posição 0 ao quadrado, uma variável ao quadrado, mais a outra variável ao quadrado, isso forma um paraboloide. Então, está aqui a nossa função objetivo FOB, definida aí como uma função. Eu adicionei esse seed aqui simplesmente por reprodutibilidade, então toda vez que a gente rodar esse algoritmo, ele vai passar pelos mesmos caminhos e gerar o mesmo resultado, para poder facilitar, né? Que caso vocês rodem aí no computador de vocês, vocês vão encontrar a mesma coisa. Só que, como a maioria das meteorísticas elas dependem de sementes randômicas, então é interessante executar elas várias vezes para sementes diferentes ou simplesmente remover isso aqui do código para ele escolher aí mais ou menos sementes aleatórias para que você tenha resultados diferentes e confirme a solução encontrada pelo algoritmo. Então, ao utilizar o genético algoritmo, você é obrigado a declarar alguns parâmetros. E eu estou utilizando só o número mínimo de parâmetros aí possíveis. Quem quiser olhar os demais parâmetros disponíveis e possíveis aí para serem ajustados, pode conferir lá na documentação, tem bastante coisa para mexer. Mas, novamente, eu vou enfatizar que eu não recomendo a utilização desses pacotes. Então aqui a gente tem número de genes, no caso é o número de variáveis, né? 2, tamanho da população, escolhi 10 porque é um problema muito simples. Então o tamanho da população de novas populações, 10 também, de novo um parâmetro simples, isso aqui pode ser maior ou menor do que esse volume, vai depender do quanto que você quer avaliar cada geração, quantos indivíduos você quer avaliar a cada troca de geração, e selecionar os 10 através de alguma forma de seleção. No caso aqui, acho que a gente vai escolher a roleta. Então, a gente tem probabilidade de realizar um crossover, que é trocar, mais ou menos, né, trocar informações de genes diferentes para formar um novo indivíduo. Então, genes de indivíduos diferentes para formar um novo indivíduo. E mutação é trocar aleatoriamente o valor desses genes de alguns indivíduos para criar novos indivíduos. Então você tem o sigma, que é o alcance da mutação. Quanto maior esse número, mais aleatório vai ser o comportamento da alteração da mutação. Se for um número muito alto, talvez não faça muito sentido a mutação. Um número baixo você vai conseguir caminhar ali mais próximo do espaço onde você está. Um número muito alto você vai varrer o espaço de solução, mais ou menos com um comportamento bem aleatório mesmo. E o número máximo de iterações aqui, no caso, 1000. Então, a gente vai ajustar esses parâmetros. Número máximo de iteração, tamanho da população, aqui a taxa de razão de elitismo. Então, quanto que você quer que seja elitista a sua população. Aqui a gente tem porção dos pais, o tipo de crossover. Então, assim, você precisa pegar essa documentação e ler bem assim para ver quais são as opções e quais os efeitos de trocar esses números. Toda meteorística, a dificuldade de trabalhar em meteorística é justamente compreender como que esses parâmetros vão criar o comportamento do seu solver, no caso que você está criando, né? Então, o máximo de iterações sem melhorar, então aqui eu coloquei nenhuma. Então você pode deixar aí, né? Por exemplo, 50. Essa meteorista vai executar até 50 vezes, mesmo se não encontrar nenhum indivíduo melhor. Mas, de novo, esse problema é muito simples, a gente não precisa preocupar muito. No caso que a gente vai rodar 1000 vezes e ver o resultado. Então, para executar o GA, basta a gente colocar a função objetivo, a dimensão é o número de genes, né? O tipo de variável real, aqui a gente poderia colocar binário inteiro. Os limites das variáveis aqui é o nosso espaço de busca. Aqui, ó, para cada... Esse aqui é complicadinho porque você precisa colocar uma matriz
que indica os limites inferior e superior para cada índice do seu vetor de variáveis. Então, para o índice 0 vai de menos 10 a 10, para o índice 1 vai de menos 10 a 10. Então, a gente limitou, né, por onde que essa meta heurística vai procurar a solução ótima. E os parâmetros entram aqui, onde a gente já ajustou. E basta dar um model run aqui. Então, esse model a gente criou aqui com o GA. GA foi o que a gente importou aqui em cima. Genet, as GA, então a gente importou o GA, criamos, né, um modelo, que é um objeto aqui dessa biblioteca GA, e esse objeto vai ter um método run em que vai executar e trazer os seus resultados. Ele já mostra os resultados na tela. E aqui para baixo eu deixei aí para quem quiser ver como plotar aí essa superfície tridimensional em Python. Aqui a gente tem, né, para essa seed como que foi a convergência. Então, como a gente setou none, ele vai lá no número máximo de iterações sem repetição, ele vai executar as 1000 iterações. A gente percebe aqui que mais ou menos em 200 e poucas iterações, esse algoritmo genético já encontrou um valor muito próximo do ótimo, que é 0. Então, a gente pode observar lá no VS Code, vamos executar aqui. Beleza, aqui ó, executou o nosso algoritmo genético, aquele gráfico lá que a gente tinha visto, 200 e poucas iterações, atingiu. A função objetivo deveria dar 0, esse aqui é o paraboloide, né, que a gente criou. A função objetivo deveria dar 0, deu 7 vezes 10 a menos 6, isso é 0. E a melhor solução foi aqui, ó, centrada em 0, 0. Então, ótimo, nossa GA funcionou. O que acontece é que, como eu tinha comentado no começo do vídeo, eu acredito que seja melhor a gente criar o nosso próprio algoritmo genético. Eu disponibilizei no GitHub para quem quiser ter curiosidade de ver um algoritmo genético mais simples possível aí com o crossover e mutação. Lembrando que na literatura você consegue encontrar várias outras metaheurísticas que têm métodos de busca mais eficientes, né? É uma série de possibilidades aí. Todas elas têm suas vantagens e desvantagens. Então, aqui eu coloquei uma função mais complexa um pouco. E aqui tem um paraboloide, para quem quiser testar com paraboloide. É só descomentar aqui, comentar aqui. Seed de novo para reprodutibilidade. Então, aqui tem o nosso algoritmo genético com algumas coisas. Tá? O loop da iteração. Então, as populações de crossover, mutação, nova população, a fitness de cada população, realizando o crossover, realizando a mutação. Então, aqui a gente vai ter troca de informações entre indivíduos para criar novos indivíduos. E aqui é uma adição de uma alteração aleatória aí no próprio indivíduo. A gente cria a nova população, avalia a nova população, faz uma seleção elitista, aqui no caso é a seleção mais simples, né? Então a gente vai colocar os melhores, não é a mais interessante, porque remove um pouco da diversidade da população, mas como eu disse, eu criei aqui uma forma mais simples para quem tiver curiosidade entender como implementar isso em Python. Então aqui eu estou colocando eles em ordem, né, crescente de fitness, já que a gente quer minimizar, então tem que ser ordem crescente. Quanto menor a fitness, melhor. Atualizando aqui a população nova, pegando o melhor indivíduo para colocar como resultado e printando na tela aí a cada iteração qual foi o melhor fitness, né? Qual foi o melhor objetivo. E depois aqui novamente os comandos para poder criar a superfície tridimensional. Vamos executar aqui. Então essa aqui é a superfície tridimensional, essa superfície é uma superfície clássica aí de teste de algoritmos para solução de funções não convexas. Então você vê aqui que ele tem várias bacias de atração convexa que unidas, né, formam essa figura aqui, e os 4 mínimos locais possíveis de serem encontrados estão aqui nessas posições. No caso aqui, essa meteorística só está observando uma desses mínimos, né? Eu não estou olhando para os demais, mas a gente pode simplesmente fazer algumas alterações aqui no código para que a gente possa tentar encontrar o máximo possível de mínimos, né, globais aí. Aqui são 4 mínimos globais, ou mínimos locais também. Aqui tem alguns mínimos locais interessantes
que se for do seu interesse, você consegue facilmente alterar esse código. Essa que é a parte interessante de você implementar o seu próprio código. Aqui no caso, né, só para informar, esse é o mínimo global aí, a meta-heurística implementada conseguiu encontrar esse mínimo global mais ou menos aqui, ó, na 23ª iteração. A partir daí só foi, né, fazendo pequenas melhorias aí, ou seja, estagnou. Eu também deixei esse mesmo exemplo aqui para o genético algoritmo, ele também encontra o mesmo resultado.